Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre a elaboração de um laudo adequado ou sobre algumas dicas que podem ser úteis para você pensar um laudo que agrade o leitor. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre 3 pontos. Eu vou numerar na questão de hierarquia e a gente pode ir pensando sobre eles. Primeiro ponto é a escrita do documento, tá? Sempre é importante que você quebre ou que você se coloque distante da questão de um texto impessoal, né? Isso é um grande equívoco entre os avaliadores, tentar criar e elaborar um laudo muito impessoal. Não se pode ser impessoal, porque se a gente buscar o conceito de laudo, que vem da ideia de laudare, está falando de uma questão de um testemunho. Então não tem como ser uma pessoa impessoal quando você tem que garantir um testemunho qualificado. É claro que essa questão pessoal deve garantir uma linguagem culta, organizada e assim por diante. Então você aparece no texto, só que de maneira qualificada. Então, um grande bloqueio nos laudos é esse ponto de você tentar a todo momento, a todo custo, tentar criar um documento impessoal. Então, sempre é bom lembrar, você elabora um documento para alguma pessoa. Então, o nosso grande objetivo é garantir que a mensagem seja eficaz. Então, para além do nosso narcisismo, de nossa vaidade, temos que ter uma postura mais humilde e garantir que a mensagem seja recebida. Esse é o primeiro grande ponto de um laudo de sucesso. Então, não importa, pessoal, o tempo que você elabora laudo. Sempre tem aquele frio na barriga. Nós sempre pensamos sobre a repercussão do documento, então isso é um fato. Tá, qual o segundo aspecto? O segundo aspecto é que você precisa garantir um outro olhar, tá? Por exemplo, eu, particularmente, eu sempre, antes de entregar um laudo para o cliente ou para o paciente, eu tenho uma pessoa de minha confiança que faz a revisão dos meus laudos. É uma professora de português, de língua portuguesa, né, versada em escrita, que é a pessoa, então, para quem eu encaminho o meu laudo, claro, retirando o nome do paciente, solicitante, e ela faz uma revisão textual. Então, assim, para mim é uma coisa muito importante. Primeiro que eu tenho uma escrita muito impulsiva, eu também sou muito desatento. Então, como eu peco muito na questão de revisar texto e acabo escrevendo muito rápido, então, para mim, hoje não tem como emitir um laudo sem a revisão da Valéria, por exemplo. Então, a Valéria hoje já tem um ano, é a pessoa, é a professora que sempre está pegando meu documento, ela está sempre olhando ele, fazendo a sua revisão, e aí depois do feedback da Valéria, eu encaminho o laudo para as famílias, né? Então, encaminhamos laudos para juízes, médicos, então pecar na questão de uma concordância nominal não é legal. Então esse é o segundo ponto. Ah, mas eu não consigo bancar, pagar uma revisora. O que você pode fazer é, quando estabelecer o valor com a família, você colocar o valor ali daquele profissional que vai fazer a correção do seu material. Ou, se ainda assim for difícil, por exemplo, para acadêmicos, minha dica é troque, né? Estabeleça uma parceria com algum colega e vocês vão trocando o laudo. Então, um olha o laudo do outro. Então, isso é muito legal na academia, isso garante ali uma maturidade nessa percepção e nessa própria escrita. Então, você precisa garantir que um outro colega faça uma revisão textual e analise seu texto. De novo, é sempre bom lembrar que você deve garantir a questão da ética, o sigilo do paciente. Mesmo encaminhando para o seu colega de clínica, de consultório, tem que retirar os dados do paciente para não expor em demasia. O último ponto que deve ser considerado é que você deve olhar para o seu laudo como uma peça, uma obra de arte. Acho que é o ponto que eu mais discuto nos meus livros hoje, é essa questão de olharmos para o laudo como quem olha para uma obra, né, independente da linha, independente da escola, se é uma obra impressionista ou realista. Precisamos olhar para o laudo como uma peça de arte. Na verdade, para qualquer documento que nós elaboramos. Então, para você garantir um laudo de sucesso, talvez o terceiro ponto seja o grande guiador, um grande guia para tudo isso. A ambição é fazer cada vez melhor. Então, não importa.
Eu particularmente não acredito nessas teorias de aptidão, dom e talento. Para mim, laudo bem escrito, bem elaborado, é um laudo que é feito a todo custo, é um laudo que é um investimento, é um trabalho contínuo, árduo, e a cada momento nós ambicionamos escrever, elaborar documentos cada vez mais sofisticados, um caminho perpétuo. Então, um bom laudo garante essas três questões: nada de impessoalidade, garanta o revisor e estabeleça essa ideia de que você tem um documento que é um feitio de arte. Então a pergunta é: sua arte é boa?